26 minutos. Romanos 1, 18 em diante. Do céu, Deus revela a sua ira contra os pecados e todas as maldades das pessoas, que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Pode continuar, João? Então, note bem aí que o Paulo está falando sobre a depravação da humanidade, em geral. O que nós somos como seres humanos? O que o gênero humano se tornou quando não quis, reconhecer o seu Criador como Criador? Então, o que paira sobre este mundo, do jeito que você vê aí? A ira de Deus. A ira de Deus. Deus está olhando para este mundo que você está olhando, e Ele não está nem um pouco contente com o rumo que as coisas tomaram. Então, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Note bem esta última palavra. Então, neste contexto, Paulo vai falar tanto da impiedade quanto das perversões. Agora, o homem podia criar um ídolo de pau, de madeira, de barro, na imagem de homem, de réptil ou de mulher, e ajoelhar-se, queimar incenso e cantar e adorar isto? Não. Por quê? Porque a criação mostra que Deus é santo, separado de qualquer coisa criada, e que Deus é poderoso e Ele merece a nossa reverência. Mas o homem não quis ver essa evidência, Então, ele não quis ver, não porque Deus não quis mostrar, porque ele se negou a reconhecer que acima dele existe um Criador, que Deus é que fez o homem, e não o homem pode fazer os seus deuses. Então eles são, por causa de todas as evidências em redor, são indesculpáveis quando praticam impiedade e pervertem o conceito da divindade e a natureza com que Deus criou todas as coisas. Amém? Continuando. Onde que eu parei? 21 agora. 21. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não serão agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaro, ou com os animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Muito bem. Então, note bem que eles dizem que, tendo conhecimento de Deus, sabendo no fundo, Deus existe, Ele é o Criador. Mas eles rejeitaram Deus e não foram agradecidos. Usaram tudo que Deus criou para o benefício deles e nunca disseram muito obrigado, ó meu Deus. Muito pelo contrário. Eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, se acharam muito sábios
na sua tolice. E em vez de adorar o Criador, eles adoraram o quê? As criaturas, fazendo ídolos, imagens, deuses de todas as espécies, né? Esculturas, símbolos, adoraram animais, quando no próprio homem tem a quê? A imagem de Deus, né? E aí, o que Deus fez com a humanidade? Como a humanidade rejeitou a Deus, Deus entregou os homens para viverem por conta própria, para se entregarem, para serem livres, para viver do jeito que eles quiserem, mas não sem prestar contas no final. É essa a condição. Faça o que você quiser. Quer que eu saia? Eu saio. Mas depois eu volto e acertamos as contas. É exatamente essa maneira que Deus está tratando o mundo. O homem, a humanidade rejeita a Deus, Deus rejeita a humanidade. Eles querem viver por conta própria, então que assumam as próprias consequências desse viver desenfreado sem Deus na sua própria loucura. E aí nós já temos duas indicações aqui, que são impiedade e perversões, né? Que é a idolatria, toda sorte de idolatria. Você já viu hoje as pessoas idolatram o pastor, né? Idolatram o profeta, o guru, idolatram, né? Pessoas que já morreram, né? Enfim, as pessoas continuam idolatrando. Idolatram o time de futebol, já falamos disso aqui. Idolatram um monte de coisa, um monte. Parece Né? E começa a servir aquelas coisas como se fosse o seu Deus. Isso é uma impiedade. Às vezes nós pensamos assim: mas a pessoa faz aquilo ali, mas ela faz outras coisas boas. Mas essa não é a visão divina. Sabe por que você pensa assim? Porque não foi você que criou esse mundo. Não foi você que colocou a sua imagem em Adão e Eva. Não foi você que, mesmo pecando, você continuou provendo para a humanidade todas as coisas e depois recebe a ingratidão. Não foi você que deu um prato de comida saboroso e recebe um prato cuspido e vomitado de volta. Então, às vezes nós pensamos, não. Então nós não entendemos a gravidade da ofensa. E aí, por isso nós não entendemos a severidade da condenação. E a outra coisa aí que já foi apontada no contexto foi as relações vergonhosas uns com os outros. Então o homem vai se perverter, ele vai desfigurar a família como Deus fez, e aí vai se cometer, né, as relações íntimas fora daquilo que é natural. Homem com homem, mulher com mulher, né? E etc. E aí vai para bestialidade afora, incesto, e aí vai. E isso é o que? Perversão. Não é liberdade, não é amor, não é isso. Isso simplesmente é o homem desfigurando a coisa mais bela que Deus fez, que é a família. E dentro do casamento, inclusive, as relações íntimas, que é para a felicidade do casal. Mas como tudo que Deus faz belo, Satanás e a humanidade pervertida, iludida por ele, deturpa. E assim foi, né? Assim é. Vamos continuar lendo, Lucas, para ver os detalhes. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros.
Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de mortes, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal um dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam o que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Muito bem. Então, esse quadro que você tem na Escritura é o quadro da humanidade. É a depravação da humanidade, é onde o homem chegou. Rejeitando Deus. Rejeitando as coisas como Deus fez. Rejeitando a criação, rejeitando a própria natureza. Né? Porque o homem que criou o parafuso e criou a arruela, não tem como criar duas arruelas para atingir algum fim. E assim é a criação de Deus. Tudo se encaixa com perfeição. Né? Então você vê que primeiro o homem, ele viu, né, a mulher, digamos assim, com outras mulheres. Aí ele achou interessante. Aí depois, ele mesmo, né, já se pervertendo com outros homens. E tudo isso foi contrário à natureza. Então primeiro você muda a natureza, depois a perversão da natureza muda o quê? A mente, deturpa a mente das pessoas. Porque a primeira fonte do conhecimento que você tem é o externo. É a natureza. É aquilo que você consegue ver e raciocinar. Mas se você vai negar, né, a evidência física, digamos assim, então você vai procurar o quê? Maneiras de racionalizar sobre aquilo. Desculpar, justificar aquela tendência errada. Então é isso que o texto está dizendo, que as mulheres abandonaram o modo natural das suas relações íntimas. Então a mulher começou a ter relações com animais, né, ou com mulheres, e os próprios homens, né, começaram a se inflamar uns com os outros na sua própria sensualidade. E isso é perversão. Isso é abandonar as coisas naturais, do jeito que Deus fez, do jeito que era para ser. Agora diz um detalhe aí no texto, que eles recebem em si mesmo a merecida punição do seu erro. Como é que a pessoa que começa a se perverter para os pecados sexuais, contrários à natureza, recebe um castigo em si mesmo por causa do que está fazendo? Sabe o que vai sendo deturpado? O que vai sendo deturpado? A mente da pessoa. A pessoa já começa a ter uma mente totalmente equivocada sobre tudo. Né? Sobre tudo. A pessoa começa, né, ela começa a ser, né, um tipo de gente, de comportamento que ela não seria se ela não tivesse se pervertido. Porque essa é a consequência da pessoa enveredar por caminhos contrários à natureza. Né? São as consequências psicológicas.
né? Você pensa uma pessoa, por exemplo, comete um aborto, ela não recebe em si mesmo a merecida punição do seu erro, que ela vai carregar, né? Vai sonhar com aquilo, aquela consciência, aquele temor, aquela tristeza, aquele... E as pessoas que pecam, se pervertem na sua sexualidade, você acha que ela vai ser uma pessoa normal na mente dela? Claro que não. Ela vai se enveredando por aquilo, foi bom no início, foi prazer, aí ela começa a se perverter, já deixa as coisas naturais, e a mente dela não é uma mente normal, saudável. Ela é pervertida, mudar. É estranho, né? E lá no fundo a pessoa tem consciência do que está fazendo. E aí, se a pessoa vai, né, rejeitando as coisas como Deus fez, diz aí a Bíblia, por causa disso, por causa dessa atitude do ser humano, o próprio Deus os entregou as suas paixões infames para desonrarem os seus corpos entre si. Deus nunca quis, mas o homem insistiu tanto, né, que Deus né, permitiu o homem ir até onde ele acha que deve ir, mas depois vai ser julgado, vai ser acertado as contas. Isso Paulo está falando sobre o rumo que a humanidade tomou. Eu não estou apontando para um, para outros, é sobre nós que ele está falando, sobre nós. E ele está dizendo que o homem então se tornou cheio de toda injustiça, né? Porque perverte uma coisa, vai perverter as outras, né? Falta de justiça na humanidade, cheios de toda a malícia, né? A maldade, as segundas intenções, né? Cheios de toda a avareza. O que é a avareza? É o apego excessivo ao dinheiro, é a ganância, é a falta de generosidade, é a mesquinhez. Nós tivemos uma pessoa, às vezes, né, você olha bem a corrupção no nosso país, né, está muito em voga nesses tempos que nós estamos vivendo, mas você vê a pessoa velha, mais de 60, 70 anos, e ainda quer milhões e não sabe nem como, onde, e vai poder usufruir daquilo. Mas é a avareza, quanto mais tem, mais quer. O apego excessivo ao dinheiro, a falta de generosidade, a mesquinhez, né? Outros pecados é a difamação, tirar a boa reputação de alguém, caluniar, fofocar, inventar, falar mal dos outros. Também a Bíblia fala da insolência, né? Insolência na Bíblia é pecado. O que é insolência? É falta de educação. Você responder mal às pessoas é pecado. Insolência é a pessoa ser ofensiva, desrespeitoso, grosseiro, malcriado, é pecado. Não é assim que se procede, né? Além disso, a Bíblia fala da soberba. Soberba é o orgulho, a arrogância. A pessoa que olha por cima, que se acha melhor que os outros ou que não precisa dos outros, que não precisa de ninguém. Então é pecado, é soberba, orgulho, arrogância. A Bíblia também condena aí nessa lista de Romanos 1 o pecado de presunção. Presunção é quando você presume alguma coisa. É o juízo que você faz dos outros ou de situações precipitadamente. A presunção é a opinião ou juízo baseado nas aparências. Você não conhece a situação, mas você já julga. Já julga. Isso é errado. Você não é Deus. Eu não sou Deus. Nós temos que tomar cuidado e nunca julgar as coisas pela aparência
mas procurar julgar sim pela reta justiça, pelos frutos. Inventores de males, né? As pessoas que inventam maneiras de praticar o mal. Ou seja, as pessoas colocam a malícia no meio das músicas, no meio das danças, criam orgias, criam formas indecentes, né? E aí a pessoa vai pervertendo, né? Dando uma carinha boa para as coisas más. Inventores de males, os que inventam novas maneiras de praticar mal. A Bíblia também fala do pecado de desobediência aos pais, né? Então, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Então, note bem que a Bíblia diz: filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. O que é obedecer aos pais no Senhor? Em tudo que os pais dizem que está de acordo com a vontade de Deus, os filhos devem obedecer. Agora, se o pai pede para o filho mentir, se o pai pede para o filho enganar, se o pai pede para o filho pecar, então esse pai, né, precisa ser desobedecido para ele aprender primeiro a obedecer a Deus, para depois ele querer ser obedecido nas coisas certas. Então, desobediência aos pais. Em via de regra, geralmente, é natural, normal, em via de regra, que o que os pais querem para os filhos é sempre o bem. Então, em geral, os filhos que moram com os pais devem obedecer às regras da casa, né? Os horários, o respeito, a compostura, né? Porque, em via de regra, o cristão ele é submisso. Em via de regra, o cristão não é uma pessoa rebelde, que briga, que discute, que quer afrontar, ou que quer fazer a sua própria vontade. Então, no relacionamento com os pais, né, os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Amém? Então, em tudo que for de acordo com a vontade de Deus, os filhos devem dar provas da sua obediência aos pais, né? E perfídia, né? Outro pecado aqui, né? Perfídia é deslealdade, traição, infidelidade. É a pessoa falar, mas não cumprir. Isso é pecado. Se eu faço um contrato com alguém, se eu assino um acordo, se eu combino alguma coisa, a pessoa do outro lado conta comigo, conta com aquilo, conta com aquela palavra, e eu não posso perjurar, né? Eu não posso prometer algo, né?